Olá pessoal, mais uma vez nós aqui para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu estive pensando um pouco sobre a vontade de Deus. Das várias vontades de Deus, eu acredito que sempre a gente vai descobrindo aos poucos qual é a vontade de Deus. E eu acordei inspirado um pouco para pensar sobre a questão dos pecados e das iniquidades. É um tema que não é muito discutido, muito falado, né? As igrejas não falam muito sobre isso, as pessoas não falam muito sobre isso. Hoje o que mais nós ouvimos é sobre milagre, cura, consolação, conforto. Claro, né? Isso é importante, isso são bênçãos de Deus e claro que Deus quer fazer isso. O problema é que às vezes ainda parece que falta um pouquinho mais, falta mais alguma coisa ainda em relação a tudo isso. Que chega um momento que você ouve tanto sobre esses temas, né? Que você acaba assim, olhando e percebendo que precisa de alguma coisa a mais, né? É como se essas palavras já fizessem tão parte do seu cotidiano que você parece que ficou enfadonho, né? Não é que Deus ficou enfadonho, mas você queria uma mensagem a mais. Parece que a sua alma precisa de uma mensagem a mais. Parece que a mensagem precisa tocar em você, algo dentro de você ainda. Então eu queria pensar um pouquinho sobre pecados e iniquidades. São duas coisas diferentes uma da outra, tá? Primeiro, quando pensamos em pecados, nós temos que olhar pecados como resultado, como frutos, né? E iniquidade como a causa, ou seja, essa iniquidade dentro de nós, essa propensão para o mal, essa natureza pecaminosa é que faz com que a gente peque contra Deus, né? Os nossos desejos carnais, as nossas vontades, né? O nosso desequilíbrio psicoemocional é que nos faz pecar contra Deus. Daí vem os pecados, então. Nosso irmão profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdos os seus ouvidos para que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem, encobrem de maneira que Deus não pode ver e não pode ouvir o que você está falando. Não é? Vamos pegar essa palavra de Isaías e juntar com um outro texto que nos ajuda assim, a elucidar melhor, para nós entendermos melhor. Existem vários textos sobre isso, mas eu queria pensar lá no nosso irmão apóstolo João, 1 João 1,9, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós juntamos esses versículos, como eu disse, tem vários outros textos. Mas esses dois versículos nos ajudam a entender que alguma coisa ainda precisa ser mudada em nós. Há coisas que precisam ser mudadas em nós. E eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa ter é consciência que nós temos uma natureza pecaminosa. Que essa natureza ela é vendida ao pecado, ela é tendenciosa. A tendência dela é não orar, é não querer ler a Bíblia, a tendência dela é buscar prazer, principalmente o prazer que está em desequilíbrio contra a vontade de Deus, né? Por quê? Porque ela tem prazer justamente nas coisas, às vezes, que não agradam a Deus. E a gente não percebe, né? A gente está tão ligado, está tão assim, tão desejoso pelo prazer, pelo sentir, do que às vezes entender que esse sentimento pode nos distanciar de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos acordar é para isso, né? Por isso que o profeta escreve lá no Isaías 59,
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que precisamos compreender é que essas tendências, essas carnalidades, elas acabam criando uma barreira entre nós e Deus. E aí quando a gente fecha os olhos para as promessas de Deus, fecha os nossos ouvidos para aquilo que nós já ouvimos como palavra de Deus, a gente acaba cometendo pecados e pecados. Né? Como não existe pecado, pecadinho e pecadão, né? Existem pecados. A gente acaba muitas vezes pensando o que não deve pensar, né? E a Bíblia fala que Deus abomina coração que tem pensamentos viciosos, né? O Provérbio fala sobre isso. E então nós acabamos pensando aquilo que não é bom pensar e ficamos com aquilo na nossa mente. E aquilo vai criando uma bola de neve, né? Vai criando uma armadilha contra nós. Quando a gente vê, nós estamos emaranhados em pensamentos negativos e cheios de cobiças e ganâncias, né? E a gente acaba então endurecendo o nosso coração. E a gente continua sendo crente, mas a nossa vida parece que está oca, está vazia, nossa vida espiritual parece que não tem sentido, né? Por quê? Porque a gente abre brecha para as nossas iniquidades, e aí a gente comete os pecados, pensamentos maus, aí vem as palavras frívolas, aí vem os desejos carnais, aí vem as atitudes, né? Aí vem a ira, a discórdia, as dissensões, as facções, né? São as obras da carne. E aí nós nos enchemos de pecado e nós não percebemos por que a nossa vida espiritual está tão vazia, não é? Mas é justo o que Deus escreve lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o meu rosto de vós. Não é? Então, ou seja, você não consegue ouvir o que Deus está falando mais, não consegue ver as bênçãos de Deus mais na sua vida. Por quê? Por causa da iniquidade, por causa dos pecados cometidos. Mas daí quando a gente então vai para João capítulo 1, verso 9, onde ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente entende isso e a gente começa a olhar mais com seriedade e começa a confessar essas faltas, esses pecados, naturalmente parece que tira da nossa frente, dos nossos olhos, aquele véu, né? O véu da cegueira, o véu que nos faz ficar cego espiritualmente. E aí parece que aquela negridão, aquelas trevas saem e a gente consegue ver de novo o amor de Deus, a paz de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Então vai por mim. Olhe bem para o seu coração, perceba o seu coração, né? Dá uma olhada e vê se de repente não são os seus pecados, são as iniquidades do seu coração, os pecados que você tem cometido que não tem feito você ver mais as bênçãos de Deus na sua vida. Então, o desejo do meu coração é para que você olhe Isaías 59, 1 e 2 e compare ele com 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a coisa mais gostosa que tem é receber o perdão de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, receba toda a paz, todo o amor de Deus, toda a ministração, toda a inspiração para o seu coração nesse dia. Lembre, vigie e ore, e olhe constantemente para que nada venha separar você do amor, da inspiração e da motivação de Deus. Deus abençoe. Um grande abraço.